é assim, pela graça de Guru Goranga, a gente está tendo a oportunidade de ler e trocar ideias, tentar compreender a, a Bhagavad Gita com comentários de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Então, a gente, no último encontro, a gente leu, inclusive, aquela expressão que é Rima Hanubhavan, que significa que Bhishma Deva é poderosíssimo. Aí, Srila Narayana Maharaj faz um paralelo entre esse aspecto de Bhishma, esse aspecto pessoal dele, e como o Srimad Bhagavatam, no 10º canto, fala do sol ou do fogo. Pranams, Anuradha Ji, porque a gente sabe, Pranam. a gente sabe que o sol ou o fogo, eles são capazes de queimar tanto os objetos puros quanto os impuros, né? Aí, ele continuou o raciocínio dele dizendo que, de igual maneira, a gente está na página 103, tá, Anuradha, se quiser. De igual maneira, mesmo parecendo transgredir os princípios da religião, uma pessoa pura e poderosa mantém-se inteiramente livre de todos os defeitos. Eu acho que ele também faz um paralelo do que ele disse aqui com a situação do Senhor Shiva, né, que, a quem Krishna pede diretamente para que ele crie um sistema filosófico para afastar as pessoas de má índole e pessoas é, descrentes, né, dos Vaishnavas. Então, Pranams, Luciano, Katayana, Anantaji. Jai Prabhu, Hare Krishna. Então aqui a gente não chegou a ler, quer ver, são seis, seis sintomas ele vai citar a Shiva aqui, seis sintomas de que Bhishma Deva, na verdade, é um Parama Bhakta, né? Ele, na verdade, um dos, ele é um dos Mahajanas, não, né? Bhishma acho que é. Mahajano de Nagatasa. Sim. Né, agora? Ele é um dos Mahajanas, tá, obrigado. Eu Aí, marquei aqui que a gente parou no final do 4, do item 4. Ah, sim. Ah, tá. Então, o primeiro, ele fala de Shivaji, no segundo também, e no terceiro, ele fala como que Krishna arquitetou um plano para aniquilar o fardo das forças demoníacas no planeta Terra. No terceiro. E no quarto, conforme explica Srila Jiva Goswami em seu comentário a um shloka do Srimad Bhagavatam, pela vontade de Shri Krishna, um humor demoníaco tomou conta do coração do patriarca Bhishma na guerra do Mahabharata. Imbuído daquele humor, ele atirou flechas afiadas contra Krishna. Caso contrário, teria sido impossível um Shuddha Bhakta, devoto puro como Bhishma, agir de tal maneira. Em poucas palavras, o verdadeiro Shuddha Bhakta, acho que nem precisa botar verdadeiro, né? Em poucas palavras, o Shuddha Bhakta, ele só um minutinho, tá agora. O Shuddha Bhakta, ele se submete à vontade de Krishna, sem nenhum questionamento. Fala agora. Então, Prabhu, é que eu vi um comentário que eu gostaria de colocar para o senhor aqui para analisar. Sim. Que a deidade adorável de Bhishmadeva era a Parthasarati, o quadrigário de Arjuna. E que naquele Sim. momento ali, ele estava tendo a realização de poder adorar aquela deidade
que é a deidade dele. E a adoração que ele fazia, a oferenda que ele fazia eram flechas. Sim. Que essas flechas, elas eram como oferendas para Krishna, justamente porque Krishna estava nesse humor de enfrentamento, né? Que nesse momento Bhishma não tava deixando sua devoção de lado, mas esse era o ato devocional de Bhishma Deva. Sim. Então, esse foi o comentário que eu ouvi. Agora, esse aí que o senhor apresentou agora, a primeira vez que eu vejo, assim, apontar como se fosse um comportamento demoníaco. Sim. Porque claro que o antagonismo a Krishna, o antagonismo a Krishna não nem sempre assim, é somente vindo de demônios. O próprio Srimati Radharani às vezes é antagônico a Krishna, os pastorzinhos. Isso, claro. Né? Isso. Que também eu ia comentar, Prabhu, que o universo de Bhakti, ele é percebido segundo, ou seja, o universo multifacetado de Bhakti é percebido segundo o olhar de cada Bhakta, ou cada Bhaktin, falando sobretudo, logicamente, falando de Bhakta, alguém que esteja numa fase de evolução espiritual muito significativa, né? Porque, por exemplo, pensa só nisso. Krishna está realizando a lila dele em Vrindavan, né? E ali, enquanto ele realiza a lila dele, há milhares como se diz, divas eternas, né? Como se diz, devotos dele na forma de árvores, da grama, de pássaros, insetos, abelhinhas, né? Então, cada um deles, segundo o que tem no coração, do ponto de vista do seu, como é que se fala? Do seu Sthai Bhava, né? O Sthai Bhava é uma expressão muito, muito importante, porque ela fala assim, qual é o sentimento que cada diva, quando alcança a perfeição no caminho de Bhakti, tem por Krishna, e está eternamente no coração de toda diva, né? E que brota plenamente quando essa alma afortunada alcança a perfeição no caminho de Bhakti, né? E aí, assim, no próximo número, Gurudeva fala que, neste contexto, o Parama Bhakta Patriarca Bhishma ensina o seguinte aos sadhakas comuns: mesmo alguém de seu elevado status vê sua mente contaminar-se e perder-se o seu discernimento caso aceite o alimento ou a companhia de materialistas. O que acontecia com Bhishma antes da guerra, né? Porque Bhishma vivia sob os auspícios, se diz, ou sob tem outra palavra melhor? Na convivência, né? Ele estava sempre na convivência dos Kauravas de Dharashtra Maharaj, né? Então, número 6, Shri Bhagavan entendeu que Jaya e Vijaya queriam agradá-lo, satisfazendo-lhe o desejo de lutar, né? Então, essa história, essa lila é bem interessante, né? Como que Krishna percebe que os dois guardas transcendentais que ficam lá em Vaikuntha queriam agradá-lo como? Satisfazendo o desejo que Krishna tem. Krishna tem viraras. Krishna experimenta muitos rasas, né? Madhurya ras, mas ele tem também viraras. Ele tem o desejo de fazer lutinhas. Então, em Vrindavan, ele brinca com os amigos de lutinhas, né? Com Stoka Krishna, Subal, Sridama e outros amiguinhos, vaqueirinhos, né? Mas Vijaya e Vijaya perceberam esse desejo de Krishna fora da circunstância de Vrindavan. Aí, por isso que ele continua dizendo, por isso
Ele inspirou os 4 Kumaras a visitarem-no, a ele Bhagavan, ao mesmo tempo em que, a fim de infundir pensamentos hostis nos corações de Jai e Vijay, intencionalmente fez com que os 4 Kumaras os amaldiçoassem. Essa maldição foi apenas um pretexto, já que não é possível existir raiva em Vaikuntha, muito menos maldição. De fato, para a satisfação e o prazer de Shri Bhagavan, Jaya e Vijaya suplicaram-lhe para contraírem uma atitude hostil, coisa que não diminui a sua bhakti em nada. Então, se você tentar entender isso com um raciocínio lógico e estiver em cima do cavalo, com certeza vai cair do cavalo. Né? Se tivesse demonstrado algum sintoma de desejar matar Krishna ao invés de agradá-lo, o patriarca Bhishma teria caído para sempre de sua posição de bhakta. Olha só. Bhishma ofereceu a seguinte oração em glorificação a Shri Krishna no campo de batalha de Kurukshetra. Isso está no Srimad Bhagavatam, primeiro canto, capítulo 9, verso 34. E aqui, Srila Gurudeva coloca apenas o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur a esse verso que Bhishma, com o qual Bhishma glorifica Krishna no campo de batalha. Yudhi Turaga Rajo Vidumra Vishwakacha Lulita Shamavari Alankritasye Mama Nishita Sharai Vibhidyamana Twati Vilasat Kavachestu Krishna Atma. Em seu comentário a este shloka, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur faz uma descrição bastante rasika, né, que se pode traduzir como doce, do Bhakti Bhava, ou o humor devocional do patriarca Bhishma. Né? Bhava, o sentimento, o humor devocional. Bhishma percebe, diz Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, que assim como a poeira erguida pelas patas das vacas em Braja decora o encantador rosto de Shri Krishna e realça-lhe a beleza e a doçura, da mesma maneira, a poeira erguida pelas patas dos cavalos no campo de batalha também realça a beleza e a doçura de Shri Krishna. Nada é feio em um belo objeto. Fofinha essa frase, né? Nada é feio em um belo objeto. Então, se você tem o darshan de Krishna, você vai constatar isso absolutamente, né? E Krishna é o objeto da nossa bhakti. Embora a poeira em si não tenha beleza, ao cair sobre o suave rosto de lótus de Shri Krishna, realça-lhe a beleza e o encanto. Então, toda vez que a gente lê Ei Nerinha, Hare Krishna, toda vez que a gente lê sobre a lila de Krishna em Vrindavan, a gente vê que sempre tem muita poeira, né? Padaduli, se fala Padaduli. Ei Shatidevi Pranams, Basanti Didi, Angerami, Bruna Coronata, Hare Krishna. Então, Padaduli, a poeira dos pés de lótus de Krishna. Então, onde que a gente estava? Realça-lhe a beleza e o encanto. Isso. Quando Krishna correu na direção de Bhishma, portando a roda de uma quadriga, seu cabelo estava em desalinho. Isso fez Bhishma lembrar-se do estado do cabelo de Krishna quando, regressando do pastoreio, ele dispara atrás das vacas que mugem ao se dirigirem rápido a seus estábulos. No shloka acima, a expressão Shamavari significa que, devido ao esforço redobrado de Krishna ao correr na direção de Bhishma no campo de batalha, gotas de suor caíam de seu rosto de lótus e outras belas partes de seu corpo. Aos olhos de Bhishma, elas pareciam ser as gotas de suor pelo esforço de Krishna em sua amorosa guerra de Cupido. Eu acho que agora você estava mencionando um pouco no que você falou,
tem um pouco, né, desse comentário que você ouviu, né? O fato de Krishna correr na direção de Bhishma é também uma manifestação de seu Vatsalya Bhava, ou seu afeto por seus bhaktas. Krishna rompeu o próprio voto de que não lutaria para honrar o voto de Bhishma, segundo o qual ele faria com que Shri Krishna lançasse mão de armas para atacá-lo. Então, Krishna, ele, ele quebrou uma promessa, né, para satisfazer o seu devoto, Vatsalya Bhava. O patriarca Bhishma observa as manchas de sangue vistas nos membros do corpo de Shri Krishna, que minhas flechas afiadas machucaram e cortaram, parecem as mordidas de amor feitas pelos dentes de uma amante apaixonada, absorta em intenso duelo de amor com seu amado. Embora uma jovem amada se porte com ousadia diante de seu amante, a quem ela ama milhões de vezes mais que sua própria vida, ao perfurá-lo com suas unhas e dentes, não se pode dizer que lhe falta amor por ele. Do mesmo modo, a loucura de Bhishma em Viraras, que é a doçura da bravura, não é indício de sua falta de Krishna Prema, né? Então, Krishna Setomara, Krishna Ditepara, né? Assim, na verdade, esse verso diz, né? Krishna Setomara, Krishna Ditepara. É uma oração aos Vaishnavas, né? Que Vaishnava puro, você diz para ele, Krishna Setomara, Krishna é seu, só você tem a Shakti para me dar Krishna. Então a gente sempre ora aos pés de lótus de Guru, de Hari, Guru e Vaishnavas, né? Para que o coração deles se apiede, amoleça e nos dê Krishna. Bhagavan Shri Krishna é Rasovaisaha. Isso está na Taittiriya Upanishad. Isto é, ele personifica o néctar de todas as doçuras. Akila Rasamrita Murti. Todas as doçuras, né? Dasya, Sakya, Vatsalya, né? Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya. Né? Fala agora. Agora não tinha levantado a mão, ou será que eu vi errado? Eu acho que... Eu vou continuar agora. Se você levantou a mão, pode me interromper, tá? Porque eu juro que eu vi alguém com a mãozinha levantada. Então, esse título que se dá a Krishna, Akila Rasamrita Murti, ele personifica o néctar, Amrita, de todas as doçuras, raças. Então, os Vaishnavas usam a palavra doçura para dizer, para significar Bhava, né? Vatsalya Bhava, Madhurya Bhava, Dasya Bhava, ou Ras, né? Dasya Ras, Sakya Ras, Vatsalya Ras e Madhurya Ras. Os vínculos, os relacionamentos amorosos em servidão, em amizade, em maternidade, paternidade e em amor conjugal e extraconjugal. Então ele continua aqui. Então, onde está? Sim. A fim de satisfazer o desejo de Shri Krishna de experimentar Viraras, ou seja, a vontade de lutar, Bhishma, um de seus destacados bhaktas, tomou o partido dos Kauravas e feriu os membros do corpo de Shri Bhagavan. Assim, Bhishma agradou-o ao satisfazer-lhe tal desejo. Como narra o Mahabharata, Bhagavan Shri Krishna fez o voto de não usar arma alguma em batalha. Por outro lado, Bhishma, seu Bhakta, prometeu que se não lograsse induzir Krishna a lançar mão de armas,
não permitiria mais que o considerassem filho de Maharaj Shantanu. Então, Bhishma, ele tinha esse propósito muito determinado. Bhagavan, afetuoso como é por seus bhaktas, por ser Bhakta Vatsala, quebrou sua própria promessa e protegeu a de Bhishma. Então, isso é Krishna. Né? Por seu amor, por seus bhaktas, ele é capaz de quebrar a própria promessa. Né? E aí também a gente sabe que na Gita, mais para frente, Krishna vai falar para Arjuna: declare audaciosamente que os meus devotos jamais perecem. Né? Então a pergunta é: mas por que Krishna pessoalmente não fala isso? Por que ele pede para Arjuna falar isso? Justamente porque Krishna, ele sempre protege a promessa do seu bhakta. E ele sempre, na verdade, Krishna ele é o objeto da adoração do bhakta, mas ele está sempre também elogiando e satisfazendo o bhakta. Ou seja, em todo relacionamento há reciprocidade, né? Então, Krishna vê que o bhakta, o sadhaka ou a sadhika estão sinceramente tentando se aproximar dele, né? Srila Prabhupada sempre falava isso, né? Que enquanto você dá um passo em direção a Krishna, Krishna dá 100 passos na sua direção. Que também Srila Govinda Maharaj dizia: Krishna is lusty for the prema of his devotees, né? Ele dizia que Krishna tem luxúria, tem um desejo ardente de experimentar o prema de cada um dos devotos: Luciano, Ananta Krishna, Katyayani, Nirinha, Angerami, Shati Devi, Basanti de Anuradha de, né? Ele está só esperando, ele está esperando, né? Krishna, ele é a perfeição da paciência. Aí ele vai citar um verso aqui, que também é do primeiro canto, né? Falado por Bhishma Deva. Swanigamam apahaya matpadigyam vitam adhikatum avaplutturatastaha jitarata charanobhyaya chaladgur haririvahantum ibam gatotariyaha. Diz o patriarca Bhishma: presto meus pranams repetidas vezes a Bhakta Vatsala Shri Bhagavan, que, a fim de proteger o meu voto, quebrou sua própria promessa, saltou da quadriga, tirou uma de suas rodas com a mão e correu ao meu encalço a toda velocidade. Então, Bhishma Deva em êxtase glorificando Krishna. Apesar de ter tomado partido do grupo adversário, o patriarca Bhishma é Parama Bhakta, devoto puro. Não há dúvida quanto a isso. Com o caráter de Bhishma Deva, aprendemos que tudo quanto ele faça é favorável. Além de ser para o prazer de Krishna, auxilia em seus passatempos. Então, muito especial também essa atitude do Vaishnava, da Vaishnavi, né? Seu caráter profundo, ou seja, ainda falando de Bhishma, Gurudeva, extrapola qualquer raciocínio mundano. É que se eu usar o meu raciocínio mundano, qual será a lógica, quais serão os parâmetros do meu raciocínio mundano? Né? Nasci no Rio de Janeiro, meu pai faleceu, minha mãe faleceu. Esse é o meu raciocínio mundano, né? Tô ficando velhinho. Isso tudo é raciocínio mundano, né? Ou seja, raciocínio de alguém que tem como ponto de vista a existência no plano material, né? Então, o Gurudeva ele tá falando sobre isso, né? Alguém quer falar? Então, seu caráter profundo extrapola qualquer raciocínio mundano. Contudo, se uma alma condicionada, Bada Diva, imita Bhishma e se envolve em atividades ilícitas
ou comete aparado ofensas, enquanto faz grande alarde de ser guru, o Gurudev agora está puxando a orelha, não pode, em hipótese alguma, ser considerada guru fidedigno. Bhagavan Rishabhadeva diz o seguinte no Srimad Bhagavatam. Então a gente sempre observa como Mahaprabhu, como todos os nossos gurus, todos eles têm o olhar para a referência do Srimad Bhagavatam, Bhagavad Purana, Amala Purana, né? Você, por exemplo, você começa a estudar Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu está conversando com Rupa Goswami, Sanata Goswami, né? E o tempo todo ele está citando Srimad Bhagavatam, né? Então aqui temos a... Oi, Catarina pedindo a página. Ah, sim, 105, Catarina, página 105. Agora ele vai demonstrar o que ele acaba de falar. Justamente Srila Bhaktivedanta Bhan Maharaj estava na Holanda, eu acho que era na Holanda, e aí um dia ele explicou algo muito interessante, algo estrutural sobre como que os Vaishnavas, ou como Krishna, como Bhishmadeva, como que eles dão Harikatha, como Mahaprabhu da Harikatha. Na verdade, estava falando de Mahaprabhu. Qual é a estrutura do Harikatha de Mahaprabhu? Aí ele falava que a estrutura do Harikatha de Mahaprabhu se subdivide em 3 elementos fundamentais. O primeiro é Tata, que quer dizer realidade, ou seja, realidade, no caso, quer dizer que Mahaprabhu, ele pode começar uma conversa falando de um fato. Por exemplo, o ser humano é mortal. Isso é um fato inquestionável, né? Então, Mahaprabhu fala esse o ser humano é mortal. Aí, depois que ele fala ele compartilha esse fato inquestionável, ele prova esse fato usando tattva. Aí ele vai citar Srimad Bhagavatam, outros Puranas, Upanishads, né? Então ele, por exemplo, ele pode Krishna fala vários versos na Gita, demonstrando como que a vida no plano material é temporária, né? E aí depois, então, Tata, depois Tattva e depois Lila. Então, ele também vai contar uma história para demonstrar para quem o está ouvindo como aquela realidade comprovada pelo Shastra acontece de fato, né? Então essa é a estrutura: Tata, Tattva e Lila. Então agora eu vou ler o verso. Gurur nasasyat, swajano nasasyat, pita nasasya janani nasasyat, daivam natatsyan, napajishchasasyan, namochayedyaha samupeta mrityum. Então, esse é um verso super importante que Shri Shabadeva fala, que é o seguinte, que abre com uma pergunta. Quando é que guru não é guru, pai não é pai, mãe não é mãe, deva não é deva e parente não é parente? Ao não conseguir proteger-nos das garras da morte, não poder nos propiciar vida eterna, nem ser capaz de nos poupar da ignorância de Maya, coisa que nos mantém enredados na existência material de nascimentos e mortes. Então, quem são? O guru, o pai, a mãe, o deva e algum parente. Se eles não conseguem nos proteger das garras da morte, se eles não têm como nos propiciar a vida eterna, se eles não conseguem nos poupar da ignorância de Maya, então eles não são, guru não é guru, pai não é pai, mãe não é mãe, e assim por diante. Aí Srila Gurudeva continuou, só tem competência para ser guru um Mahapurusha, grande personalidade que seja Shastragya, dotado de vasto conhecimento acerca dos significados do Shastra. Primeiro, tenha concepção da verdade absoluta e seja desapegado deste mundo material.
né? São 3 características super importantes que demonstram em alguém, como se diz, a competência para ser guru. Primeiro, Shastra Gyan, né? Isso está provado na própria Gita mais tarde, que já fala Tad Vidi Pranipatena Pariprashnena Sevaya Upadekshanti Gyanas Gyaninas Tattvadarshana. Gyaninas Tattvadarshana. Ele está falando que guru, Krishna falando, guru ele tem que ter conhecimento, Gyaninas Tattvadarshana. Conhecimento do Tattva, e não só isso, ele vê Tattva. Então, quando o guru fala de Krishna, ele não fala de Krishna apenas como um conceito intelectual ou uma verdade imortalizada num texto sagrado. Ele fala que ele está falando de Krishna porque ele está tendo darshan de Krishna, ele está vendo Krishna diretamente, né? Então, primeiro, Shastra Gya é vasto conhecimento acerca do significado do Shastra, percepção da realidade absoluta, né? Como eu estava falando para vocês. Percepção da verdade absoluta. Percepção da verdade absoluta significa você olhar e você olhar para fora e você ver e Krishna se manifestar para você. Por exemplo, Narada Muni, né? Narada Muni conta a história da vida dele quando ele era filho de uma senhora que tinha um dharamshala, que é muito comum na Índia. Você viaja pela Índia, aí tem aquelas pousadas para os peregrinos, para os monges, para os brahmacharis, para quem esteja peregrinando, dharamshala. Então, ele era adolescente e ajudava a mãe a limpar a pousada, a receber os sadhus, né? E numa ocasião, a mãe dele recebeu os 4 kumaras, né? E ele ficou assim, deslumbrado com os 4 kumaras, né? E aí ele servia os 4 kumaras com todo respeito, todo carinho. Trazia alimento para os 4 kumaras, limpava o lugar onde os 4 kumaras dormiam, né? Então, por ter esse tipo de contato, né? Brahmanda Brahmite Kon Bhagavan, Brahmanda Brahmite Kon Bhagavan Jiv Guru Krishna Prasadepai Bhakti Latabij. Então, ele teve ele recebe Guru Prasad, que os 4 Kumaras são Mahajanas, eles são mestres de todos nós, são mestres espirituais de toda a humanidade, né? Então, por ele ter tido a oportunidade de servir aqueles Mahajanas, não me lembro, eles não são Mahajanas, né? Não me lembro se eles são Mahajanas, mas ele finalmente teve o darshan de Krishna. Fala, Gora. Prabhu, então o Srila Narada Muni ele teve que esperar um dia do Sr. Brahma para poder nascer, porque ele é o filho mais velho. Os 4 Kumaras são os mais novos deles, não são? Dele, não é? Não são? Desse ponto de vista, sim. Desse ponto de vista, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro que quando a gente lê essa narrativa no Bhagavatam, essa narrativa tem a ver com Narada Muni em uma outra experiência de vida agora. Não sei se você confirma isso, mas acho que isso está no Srimad Bhagavatam, né? É a vida anterior dele. Mas aí é essa pergunta, né? Que daí ele morreu, daí ele teve que aguardar todo um dia do Sr. Brahma para daí nascer novamente, será? Foi assim? Sim, porque, inclusive, você deve se lembrar que quando ele tem aquele spurt, aquele darshan bem rápido de Krishna, e depois Krishna desaparece, aí ele começa a chorar, querendo ter o darshan de novo, aí a voz aérea de Krishna fala, nessa vida você vai praticar sadhana, e não me lembro se ele fala numa vida seguinte, não me lembro exatamente, mas vai chegar um momento que você vai nascer e você vai poder ter darshan de mim o tempo todo. O que acontece com o Narada Muni, né? Ou seja, pensa, Narada Muni, ele participa praticamente de todas as lilas de Krishna. Ele está em Ram Lila, Mathura Lila, Dwarka Lila, Braja Lila, ele está em Gora Lila, né? Então, ele direto está tendo darshan de Krishna, né?
Então, são as características do guru fidedigno. Foi por isso que Bali Maharaj rejeitou Shukracharya, né? Tem essa história muito, muito interessante também. Bali Maharaj, o mestre dele é Shukracharya, o mestre de todos os asuras. Muito poderoso Shukracharya, né? Que é o Shukracharya, ele é um oponente aos princípios de Bhakti. Portanto, rejeitar semelhante guru incapacitado consta como preceito do Shastra. Não peca nem erra quem, tendo rejeitado um guru desqualificado, não se rende a ele nem o segue. Na ocasião, agora ele vai contar uma história aqui do Mahabharata. Na ocasião de um Swayamvara, uma prova de bravura a qual se submete quem deseja conquistar a mão da filha de um rei, um Swayamvara, né? Swayamvara é uma cerimônia que antecede o matrimônio de uma princesa, que ela vai estar no palácio e vários pretendentes vão vir fazer uma prova, todos vão se submeter a uma prova e quem passar na prova conquista a mão da princesa. Então, na ocasião de um Swayamvara, uma prova de bravura a qual se submete quem deseja conquistar a mão da filha de um rei, o celibatário vitalício Bhishma conquistou a mão de Amba, Ambika e Ambalika, as 3 filhas do rei de Kashi, que se chama hoje em dia Varanasi, Benares. Ele fez com que Ambika e Ambalika desposassem seu irmão Vichitravirya. A primeira mocinha, Amba, insistiu em se casar com Bhishma, mas ele, tendo feito o voto de celibato vitalício, rejeitou-lhe o pedido. Como não encontrasse outra solução, Amba abordou Parashurama, o Astra Shastra Guru, o mestre na ciência do armamento, de Bhishma. Parashurama chamou Bhishma e mandou casar-se com Amba, mas nem assim Bhishma cedeu. Diante disso, Parashurama disse-lhe para escolher entre casar-se com a jovem ou lutar contra ele. Bhishma aceitou a luta, proferindo as seguintes palavras, isso está no Mahabharata, Gurorapyavalitasya karyakaryam ajanataha utpata pratipanasa parityago vidyate. É falso o guru que se deixa dominar pelo prazer dos sentidos, que, por ser tolo, carece da capacidade de discriminar entre bom e mau comportamento e que segue um caminho destituído de Shuddha Bhakti, devoção pura. Deve-se rejeitá-lo de imediato. Então, está terminando aqui esse comentário longo a esse verso, que é o momento em que a Arjuna ainda está se lamentando com Krishna não querendo lutar, né? Estamos no começo do 2º capítulo. Aí Gurudeva continua. Um Paramabhakta do calibre de Bhishma não tem como realizar alguma atividade que seja contrária aos princípios de Bhakti. Parashurama, um avatar de Bhagavan, reconheceu como poderoso e justo o voto de Bhishma. Ele admitiu sua própria derrota em uma luta que continuaria indefinidamente, já que ambos demonstravam ser adversários à altura um do outro. Então, assim, Gurudeva termina esse comentário e a gente continua aqui com o 6º verso, em que a Arjuna continua: ó vida, ó dia, ó azar. Continua se lamentando, né? Na chaitad vidma kataram nagariyo yadva jayema yadivan no jayayuhu yaneva hatva najiji vishamas devastita pramuke dartarastra. Arjuna diz: não consigo decidir o que é melhor para nós, conquistá-los ou sermos conquistados por eles. Além do mais, caso os matemos, não teremos vontade de viver depois disso. Contudo,
tendo tomado o partido de Dhritarashtra, agora eles estão diante de nós na frente de combate. Então, a Arjuna dando argumentos, né, sérios, né, argumentos de um cavaleiro. E Srila Vijnana Thakur diz, ao falar o shloka iniciado com Nachaitad, a Arjuna considera, ao lutarmos contra nossos gurus, não sei se sairemos vitoriosos ou seremos derrotados. Além do mais, nem sequer sei se é melhor ganharmos ou perdermos. Neste contexto, continua Srila Vijnana Thakur, Arjuna, pesando as duas perspectivas, fala sobre a possibilidade tanto de sua vitória como de sua derrota. Diz Arjuna, para nós, sairmos vitoriosos equivale a uma derrota. Por isso ele usa as palavras Yan, Eva, etc. Né? Agora quem está... Esse verso é super importante, né, no contexto do diálogo entre Krishna e Arjuna. Ele fala que ele realmente ele faz o que na verdade todo Bhakta, né, deve fazer. Ele tá sendo bem sincero. Olha, Krishna, tô tentando, mas não consigo, né? Tipo assim, né? Ele fala, Karpanya doshopahata swabhavaha prichami tvam dharma samuda chittaha yashreyasya nishchitam bruhitan me shishasteham sadimam tvam prapanam. Dominado pela fraqueza do coração e confuso quanto a como determinar meu verdadeiro dever, dharma, deixei de lado minha natural valentia. Imploro-lhe, ele falando com Krishna, que me revele o que é auspicioso de fato para mim. Agora que sou seu discípulo e rendido a você, oriente-me, por favor. Sim, então eu estava me lembrando da importância fundamental desse verso, que aqui a Arjuna sai da troca de amigo íntimo de Krishna, para a posição de Shishasteham, sou teu discípulo, né? Sou seu discípulo e, além disso, sou Tvam Prapanam. Prapanam quer dizer rendido, entregue, né? Então ele agora está se colocando na posição de discípulo. Qual é a posição de discípulo? A posição daquele que questiona, que não sabe e quer saber, que quer servir, né? Aí, Srila Vishnu Chakravarti Thakur comenta, talvez Shri Krishna ridicularize Arjuna dizendo-lhe, apesar de ser kshatriya, você decidiu perambular de um lado para outro e mendigar, baseando-se em seu próprio entendimento dedutivo do Shastra? De que adianta, então, eu prosseguir falando com você? Então, né, então Krishna está zombando de Arjuna e, ao mesmo tempo, está demonstrando para Arjuna assim, que não há conversa. Não tem conversa. Né? Como é que vai ter conversa se Arjuna está se entregando à lamentação? Né? Como é que vai ter conversa se Arjuna sendo, na época em que ele esteve aqui, ele foi o maior de todos os arqueiros de todos os tempos, como é que o maior arqueiro de todos os tempos, como é que ele vai deixar de lado a sua natureza como guerreiro, né? Então, esse verso ele é um divisor de águas no diálogo entre Krishna e Arjuna, né? Porque a Arjuna, logicamente, por ser quem ele é sensível à atitude, aos olhares de Krishna. Então ele está preocupado e se ele continuar se lamentando assim, Krishna não vai querer dar atenção para ele, né? Que aí que Srila Vishnu Chakravarti Thakur diz, antevendo isso, né? Arjuna começa esse shloka com o termo Karpanya, ou seja, fraqueza espiritual, né? Abandonar a característica natural de valentia é covardia, Karpanya.
Por serem muito sutis, os princípios de Dharma me confundem. Arjuna falando. Portanto, revele-me de uma vez por todas o que é auspicioso para mim. Então, esse é o comportamento do discípulo. A gente tem o clássico exemplo de Srila Sanatana Goswami, que quando vai ter a sua conversa imortalizada, né, com Chaitanya Mahaprabhu, ele é super erudito, ele conhece os Shastras, ele é uma pessoa muito nobre, mas quando ele chega na frente de Mahaprabhu, ele fala: Kiyami, quem sou eu? Por que eu estou sofrendo? Né? Então, aqui pode se estabelecer um paralelo também com essa atitude agora de Arjuna. E aí, continua o comentário. Talvez Krishna lhe diga, orgulhoso de sua erudição, você refuta as minhas afirmações. Como posso então ensinar-lhe algo? Em resposta, Arjuna lhe assegura o que segue. Agora sou seu discípulo, e doravante não refutarei seus argumentos desnecessariamente. Então, Arjuna está sendo bem explícito. Quando for necessário, ele vai refutar sim. Né? Porque Arjuna é o veículo pelo qual cada um de nós que está presente aqui, ou cada um de nós que tem essa oportunidade maravilhosa de estudar Bhagavad Gita, cada um de nós tem, e dessa maneira, tendo essa oportunidade, nós temos também, logicamente, a oportunidade de evoluir espiritualmente, né? E aí ele continua. Nahi prapasyami mama panujat yachokam uchoshanam indriyanam avapya bhuma vapsapatnam ridham rajam suranam apichadipatyam. Mesmo que conquistemos mesmo que conquistemos na terra um reino próspero e incomparável com soberania sobre os devas, não encontro jeito algum de afastar esta lamentação que está murchando meus sentidos. Então, Arjuna sendo mais do que sincero, né? E a lamentação dele, muito culta, né? Mesmo que conquistemos na terra um reino próspero e incomparável com soberania sobre os devas. Então, ele está super aflito, mas ele está falando da estrutura do universo, né, quando ele fala dos devas, que estão em posição superior aqui aos seres humanos, e por aí vai, né? Aí Srila Vishwanath Chakravarti Thakur fica revelando o que se passa na mente de Krishna e Arjuna, né? Então ele diz, por exemplo, talvez se Krishna diga: sua atitude para comigo não é reverente, mas sim amistosa. Como posso aceitá-lo como discípulo? Procure refugiar-se em personalidades como Shiva e Asadeva, a quem você venera. Pressentindo isso, Arjuna fala este shloka iniciado com os termos Nahi. Nos 3 mundos, Arjuna falando, não sei de ninguém exceto você que possa dissipar minha lamentação. Afinal, não sei de alguém que seja mais inteligente que você, nem mesmo Brihaspati, que é o mestre de todos os semideuses. Logo, dominado como estou pelo pesar, que outro refúgio posso aceitar senão o seu? Assim como o calor intenso do verão seca os pequenos lagos, da mesma forma, este pesar está murchando meus sentidos. E talvez Krishna também diga: ainda que acabrunhado pelo pesar, você deve lutar mesmo assim. Saindo vitorioso em batalha, você se verá embalado pelo prazer de seu reino e se livrará de tal agonia. Por isso, Arjuna responde com o vocábulo Avapya. Mesmo que eu conquiste um reino incomparável na terra, ou soberania sobre os devatas, os semideuses em Swarga, planetas celestiais, meus sentidos continuarão murchos como estão agora, né? Então a gente percebe como Arjuna
ele está cumprindo o papel dele de intermediário entre Krishna e as próximas gerações de buscadores espirituais, né? Que a gente vai ver que no 4º capítulo, Krishna vai relatar a história da própria Gita, né? Que ele primeiro fala o conteúdo transcendental da Gita a Vivaswan, né? O Deus do Sol. Depois ele fala, e Vivaswan, por sua vez, transfere esse conteúdo transcendental para Mano. E Mano, por sua vez, transfere o conteúdo transcendental da Gita para o rei Ikshvaku, né? Então, Krishna, daqui a pouco, ele vai contar a história da Gita. E aqui acabou, no verso número 8, acabou a lamentação de Arjuna, já começa no primeiro capítulo, vocês devem se lembrar, e agora Sanjaya, que está narrando tudo o que está acontecendo para o rei Dhritarashtra, ele diz: Evam ukta rishikesham gudakesha parantapaha nayotsya iti govindam ukta tushnim babuvaha. Disse Sanjaya, após falar essas palavras, Gudakesha, Arjuna, o cascador dos inimigos, disse a Krishna: Ó Govinda, não lutarei. E calou-se. Aí ele também fala assim: Tamuvacha rishikeshaha prahasam iva bharata senayor ubayor madhye vishidantam idam vachaha. Senayor ubayor madhye. Senayor são os exércitos, né? Então eles estão entre os dois exércitos. Sanjaya está falando para Dhritarashtra: ó descendente de Bharata, Dhritarashtra, naquele momento, Rishikesh Krishna, aparentemente sorrindo em meio a ambos os exércitos, falou as seguintes palavras ao pesaroso Arjuna. Então acho que a gente pode fazer suspense, se a gente começar, a gente deixar para a semana que vem, vocês vão voltar. Então aí Krishna começa a lidar com Arjuna como o mestre lida com o discípulo. Ensinar, mostrar que é necessário ter, como é que se fala mesmo em sânscrito? Discernimento, mas qual é a palavra em sânscrito? Viveka, né? Viveka, né? Srila Bhaktivinoda Thakur escreve um livro fantástico sobre o caminho de Bhakti, que se chama Bhakti Tattva Viveka, né? Então, nesse livro, Srila Bhaktivinoda Thakur explica, citando Shastra, ele explica o que é Bhakti e o que não é Bhakti. Então, ele está fazendo discernimento entre devoção pura a Krishna ou não devoção pura a Krishna, né? Então, a partir de aqui, do Shloka 11, Krishna começa a injetar Vivek na mente e no coração de Arjuna. Gora quer falar alguma coisa? Alguém? Luciano, Chat, Devi, Ananta Krishna de Katyayani de Anuradha de Nirinha, bastante de... deixa eu mostrar aqui, peraí. O livro do discernimento. Deixa eu ver se acho que eu tenho uma cópia aqui. Esse livro aqui, ó. Peraí. Esse. Bhakti Tattva Viveka. De Srila Bhaktivinoda Thakur. Aí eu vou ler aqui atrás do livro, fazer a propaganda do livro. Eu posso botar... Espera que eu vou botar no chat. Para Chat Dev, vou colocar aqui o site da loja virtual da editora.
que está aí no chat, tá? Então aqui na contracapa tem uma passagem que tem como subtítulo uma fala de Srila Bhaktivinoda Thakur, que diz assim: a glória da devoção pura. Se compreendemos a natureza constitucional de Shuddha Bhakti, a devoção imaculada, e nos dedicamos genuinamente às suas práticas, com toda a facilidade atravessamos o oceano da ignorância e conquistamos a meta máxima da vida, amor a Krishna, o Senhor Supremo. Então esse livro aqui é para gente que quer trilhar o caminho de Bhakti. Esse livro é fundamental, né? Srila Bhaktivinoda Thakur escreveu, como praticamente todos os textos sagrados escritos por Srila Bhaktivinoda Thakur, ele escreve para, como se diz, o esclarecimento dos devotos e das devotas, né? Jaiva Dharma, Bhakti Tattva Vivek, né? O Srila Bhaktivinoda Thakur, ele é tão importante na tradição Gaudiya Vaishnava que ele é conhecido também como Saptami Gosai, né? Você tem os 6 Goswamis, mas ele é o 7º Goswami, né? Porque Srila Bhaktivinoda Thakur, quando ele está entre nós, ele escreve mais de 100 livros. Tem algum no Jaiva Dharma. Se você vai lá na introdução, você vai ver a lista de todos os livros que ele escreve. Na verdade, nem todos, mas tem uma lista grande dos livros que ele escreve em Bengali, em inglês, acho que em hindi também. Ele escreve em várias línguas, né? E ele se chama... existe essa expressão Bhakti Vinoda Dhara, porque Srila Bhaktivinoda Thakur, ele revitaliza a missão, a filosofia, a contribuição incomparável de Mahaprabhu para toda a humanidade, né? Desde 1838 a 1914, né? Então ele faz ele é mega importante para a missão de Mahaprabhu e para a missão de todos vocês que abraçam o caminho de Bhakti, né? Porque, por exemplo, ele é aquele que, com a ajuda de Jagannatha Babaji Maharaj, encontra o Yoga Pita, onde nasce Mahaprabhu, em Navadvipa, e vários outros lugares sagrados na terra de Mahaprabhu, né? Então, a contribuição dele para cada um de nós, não há palavras para a gente medir, né, a contribuição dele. A contribuição dele é infinita, é eterna e infinita. Então, eu acho que já está, de repente está na hora de terminar agora. Se você quiser convidar alguém para cantar Mahamantra, eu queria só teve um momento que eu precisei sair aqui, teve uma coisa que interrompeu, mas o senhor estava descrevendo o Bhishma Deva, né, aquele momento, e me fascinou assim a forma como Srila Narayana Maharaj estava resgatando, né, os comentários de Jonathan Thakur, de Bhaktivinoda Thakur, e ele ressalta a uraça de Bhishma, né? Então, assim, não tem outra forma de perceber o Bhagavad Gita, assim, de uma forma tão profunda, se não for um devoto Rasika, né? Que traz lá, só na menção de Bhishma Deva, todo um raça, né? Todo um... Impressionante isso, né? É fascinante isso. Fascinante, perfeitamente. É uma contribuição. E quando a gente... Eu acho que você estava também com a gente, na Norada Dia também, a gente estava lendo a introdução, e a gente percebe, assim, quando... Eu acho que a introdução é dele, se eu não me engano. É dele, a edição em hindi. Então, na introdução, ele contextualizando a Gita, mas a Gita comentada por um Vaishnava, um Gaudiya Vaishnava, né, como Srila Vishnu Chakravarti Thakur, né? Claro que ele também glorifica muito Srila Baladeva Vidyabhushana,
né? Mas, enfim, e aí ele mostra para a gente como que nós que estamos aqui agora somos muito sortudos, porque por muito tempo havia o comentário, por exemplo, de Siddhara Swami, não Srila Bhaktivinoda Siddhara Maharaj, mas Siddhara Swami, um santo, um erudito, não me lembro de que século, mas bastante tempo atrás, né? Mas aí, quando a gente tem a oportunidade de conhecer o comentário dos Gaudiya Vaishnavas, aí, logicamente, como você acabou de falar, então, esses comentários são chamados comentários rasikas, né? Porque eles descobrem na atitude, ou eles revelam, na verdade, a atitude que Krishna tem em seu vínculo, em seu relacionamento com Bhishma Deva, por exemplo, né? E como que raça é importante, né? Raso Vaisaha, né? Tem esse verso que define Krishna, né? Raso Vaisaha. Que Krishna, ele é exímio experimentador de rasa. Ele quer experimentar rasa no coração de cada diva, especialmente se a diva for sadhaka diva, e se for sadhaka diva que pratica bhakti sadhana. Jai Gora Bhaktavinda ki jai, Shri Radha Bihari Jiva ki jai, Jagannath Swami ki jai, Dandavadana, Shri Radhe, Obrigada. Hare Krishna Priya Ji, Pranams. Radhe. Radhe.